trago uma reflexão da palavra do Senhor. A mensagem será nesse capítulo 3 de Filipenses, a partir do versículo 12. E depois nós celebraremos a ceia. Hoje é o dia da ceia do Senhor. Filipenses 3, do 12 até o verso 16. Filipenses 3, a partir do versículo 12. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, o quê? A perfeição. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Eu queria ler numa versão diferente, na Bíblia, na linguagem de hoje. Alguns irmãos até têm essa versão. Bíblia na linguagem de hoje diz assim: não estou querendo dizer que eu já consegui tudo o que eu quero ou que já fiquei perfeita, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isto fui conquistado por Cristo. É claro, irmãs e irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço: eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Verso 14 diz: eu corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é o quê? É a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros, na versão que a gente leu no início, diz perfeito. Mas todos nós que somos espiritualmente maduros, e é isso que quer dizer o perfeito, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas mais claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Amém. Deus nos abençoe com a sua palavra. O apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz que nós temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. E é muito curiosa essa expressão: nós temos a forma de pensar de Jesus. Então, se fosse Cristo em nosso lugar, ele estaria pensando a mesma coisa que nós estamos pensando. Então, isso é extraordinário, nós imaginarmos que nós temos o jeito de pensar de Cristo. Então, que nível é esse de vida cristã que Paulo está apresentando à igreja? Que dimensão é essa? Que lugar é esse? Que altura é essa? Que profundidade é essa? A ponto de dizer que nós pensamos aquilo que Cristo pensa. Mas é isso mesmo o Evangelho. O Evangelho nos leva a essas compreensões que menos que isso não é Evangelho. Qualquer coisa menos que isso não é Evangelho. Possivelmente seja uma boa religião evangélica. Mas quando o Evangelho ele não me diz que eu tenho que pensar da mesma forma que Cristo pensa, isso não é Evangelho. Então assim, porque o Evangelho nos leva a lugares profundos, não são águas rasas, não é uma vida superficial, não é uma caminhada aonde as coisas humanas mais interessam, os propósitos humanos mais são proeminentes, do que a vontade do Senhor e aquele Espírito que gera em nós a pessoa que Ele quer que a gente seja. Menos que isso não é Evangelho. Então muitos estão numa religião evangélica, mas ainda que são ignorantes, desconhecedores do que realmente é o Evangelho. Seja por má orientação, ou seja mesmo por coração endurecido. Eu não quero ir mais do que aquilo que eu já sei, ou daquilo que eu entendo que é a verdade. Beleza? Então o apóstolo Paulo ele está preocupado com essa igreja, e nesse texto, o apóstolo Paulo ele já vem falando no capítulo 3 sobre o seu testemunho. Ele diz quem ele era, de onde ele veio, a religião de onde ele saiu, um homem irrepreensível, mas ele diz que tomou uma decisão séria por Jesus, e essa decisão fez com que todas as outras coisas ele considerasse como refúgio. Então o apóstolo Paulo vem falando do seu testemunho. Aqui ele para.
E aqui ele diz, bom, meus irmãos, mas eu tenho uma intenção de mostrar para vocês que o cristianismo, ele é mais vivo e dinâmico do que muitas pessoas pensam. E é nessa linha que eu queria pensar hoje, uma vida cristã viva e dinâmica, uma caminhada cristã dinâmica, viva, se é caminhada, é dinâmica. E várias vezes aqui o apóstolo Paulo repete a expressão, o verbo andar, andar, andar. E a partir do capítulo 3, nesse trecho em diante, Paulo vai repetir várias vezes essa questão de andar, de caminhar, essa dinâmica da vida cristã. E aqui eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que o apóstolo Paulo, ele discorreu nesse curto trecho, e eu quero compartilhar com vocês esses acontecimentos da caminhada cristã. Em primeiro lugar, é aquilo que já aconteceu conosco. Em primeiro lugar, o que foi que já aconteceu com a gente? Porque assim, esse texto e as verdades aqui não são para aqueles que ainda não estão caminhando com o Senhor, mas aqueles que já caminham com Ele. Não é um texto para pessoas que serão salvas, mas pessoas que já foram salvas por Cristo, que já tomaram uma decisão por Ele. É a este grupo que se destina esse texto. E o que foi que já aconteceu com essa turma? Eles já foram alcançados por Cristo. Eles já sofreram a extraordinária mão de Deus que os alcançou nos seus lugares de morte aonde estavam. E quem são essas pessoas? Nós. Nós somos os doentes incuráveis, os ex-doentes incuráveis. Nós somos os mortos nos sepulcros. Nós somos os pecadores que não tinham jeito. Nós somos os casos perdidos que foram visitados por aquele que mudou toda a nossa história. Antes mortos, agora vivos. Antes doentes, agora sarados. Antes perdidos, agora achados. E assim o Senhor vai nos dando o entendimento de que nós fomos alcançados por Ele. Geralmente, quando a gente diz um negócio desse, era para a igreja vibrar em aleluias, em glória a Deus, mas eu entendo. Porque assim, quando o Evangelho diz que Ele nos alcançou, nos lugares que de lá nós não poderíamos ter saído, isso é para causar um impacto na gente, que se não tiver esse impacto, tudo vai desandar. Não, eu não estou pedindo para você dar o glória a Deus e aleluia agora. Porque eu não sou o cara de animador de auditório. Aleluia, meus irmãos. Eu não sou o jamelão gospel, que vai puxar o samba. Não. Se não deu glória a Deus, aleluia, porque você entendeu, porque isso não faz diferença, isso é problema nosso. Mas não necessitamos das respostas. O que a gente precisa é entender o que estamos falando. Porque pode ser que você dê um aleluia, uma coisa que não cabia. Mas, presta atenção, eu vou repetir. Ainda que eu esteja em abismos tão profundos, e todos nós já tivemos lá, não foi de lá que eu saí com a minha força. Foi Ele que me alcançou. Não, eu não tinha como sair do buraco que eu me meti. Eu não tinha como sair da morte que ela imperava no meu coração. Eu não tinha como pagar pelos grandes absurdos que eu fiz na minha vida. Sabe o que foi que aconteceu? Ele me alcançou. Aí o apóstolo Paulo diz, sabe o que já aconteceu? Eu fui alcançado por Cristo. Então a fatura já está paga, a minha situação já está resolvida. Então assim, Paulo, por que você não escreve um salmo então? Por que você não escreve um salmo de louvor? Poxa, o Senhor salvou, cara, o Senhor resgatou, o Senhor te alcançou, a mão forte chegou aonde você não imaginava que ela poderia te alcançar, te retirou das mais densas trevas, das quais você não poderia sair, e a mão dele chegou lá e arrancou você de lá. Paulo, por que agora não é um brado de louvor e um salmo de adoração e gratidão? Ele disse, não, é porque é o seguinte, tem um grande problema se você ficar só aí. Porque assim, seja qual linha teológica for você pensar, ou de que igreja você venha, quando nós fomos resgatados por Cristo, concorde comigo, diz Paulo, esta vida pode perder o rumo, porque vai ficar apenas com dois assuntos, resgatado e ir para o céu. Vou repetir,
Pode ser que você entenda que Cristo te salvou, e agora a única coisa que você tem que se preocupar e por ela almejar é subir aos céus. Você cometerá um grande e fatal equívoco se a sua vida só tiver esses dois assuntos: fui salvo e vou ao céu. Porque você perdeu a caminhada cristã. Porque entre ser alcançado por Cristo e cruzar a linha de chegada, amigo, tem uma caminhada. O que foi que muitos cristãos entenderam? Uma vez salvo, salvo para sempre, a minha vida está resolvida, a glória já está garantida, vou me preocupar com a minha vida, com os meus sonhos e com os meus projetos, papai do céu vai me abençoar, as coisas vão dar certo, aleluia, e depois eu vou para o céu. Então isso é um vidão que não tem nada a ver com o evangelho. Por mais que papai do céu me abençoe nos meus projetos e nas minhas lutas, nas minhas vitórias e nas minhas conquistas, a caminhada cristã é outro assunto. E é isso que o apóstolo Paulo parece estar preocupado aqui nesse texto, e vamos permitir que o Senhor fale conosco, para que esse texto tenha todo sentido para a gente, porque pode ser que alguns de nós já perdemos o sentido do que é caminhada cristã. Pode ser que alguns de nós já nos perdemos na estrada, que a gente não sabe mais mensurar, não sabe mais dizer, nós não sabemos mais o que é a configuração de uma caminhada cristã. Pode ser que muitos de nós fomos salvos, o céu é certeza, não esquenta, mas a caminhada cristã a gente se perdeu no trajeto. Então talvez essa seja uma grande preocupação de Paulo. Eu fui alcançado por Cristo, mas espera aí, existe uma caminhada cristã. Então não é um assunto para quem não é salvo, é um assunto para quem é salvo, mas pode se perder. Porque a caminhada cristã não é isso que muitos estão vivendo e acham que é o estilo de vida cristão. Aleluia, meus irmãos! Agora nós estamos aqui diante de uma palavra poderosa, diante de uma revelação extraordinária, que se nós dermos a atenção devida e abrirmos o coração para que Ele ministre, a gente sai daqui transformado. E com a graça do Senhor a gente só vai precisar dessa mensagem para nunca mais errar o caminho. Quem concorda, diga amém. Eu não preciso mais de outra palavra para eu acertar o caminho, essa aqui vai ser o suficiente. Eu vou precisar voltar aqui outras vezes para aprender outras coisas do caminho, mas não mais para acertar caminho. Essa aqui já vai ser suficiente. Quando a gente fala dessa ideia de que nós podemos estar numa vida estática, é a mesma coisa de um avião em solo. Quem tem medo de andar de avião? Medo de avião? O que é isso? Então vamos lá, você tem medo de andar de avião. Qual é o lugar mais seguro para o avião estar na sua concepção? No chão, só que o avião não foi feito para ficar no chão. Boa. Navio, ele não foi feito para estar ancorado. Mas qual é o local mais seguro para o navio? Ancorado, amarrado no porto. Esse é o lugar mais seguro que ele tem. Só que navio não foi feito para ficar ancorado no porto. É rápido. São manutenções, são reabastecimentos, são checklists que precisam ser feitos, mas você precisa voltar para o oceano, para os mares e para as marés, ou você precisa decolar. O cristão não foi feito para ficar em solo, e cristão não foi feito para ficar ancorado em porto, nos seus confortos e nas suas seguranças. Todo crente tem que encarar mares revoltos, e todo crente tem que enfrentar descompressurização da cabine ou tempestades terríveis. Nós não fomos feitos para ficarmos parados. Assim como um avião não é para ficar no solo, e um navio não é para ficar ancorado, um cristão não é para ficar parado. Por isso que o verbo é ande, caminhe, prossiga, ande, caminhe, prossiga. Essa é a dinâmica da vida cristã. Qual é o local mais seguro para um cristão? Está em casa, amarrado debaixo das cobertas. Aleluia, principalmente em dia de chuva. Assistindo o culto pela internet, é a coisa mais fácil que tem. Mas você sabe, e eu sei, que também não é vir para cá. É encarar mares revoltos. É estar aqui, tivemos um reabastecimento, analisamos um checklist, aprendemos coisas novas e percebemos o que está de errado.
mas daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, nós vamos decolar e vamos enfrentar os nossos ares e mares. Então a gente está aqui para um checklist. Então saia dos hangares da covardia. Por isso que tem muitos cristãos empoeirados, porque são covardes e cínicos, porque não estão voando, não estão encarando os mares, e a cada ano que passa dão as desculpas mais esfarrapadas, para não cumprirem um propósito daquele que nos chamou e aquele que nos alcançou. Não é possível, meus irmãos, que Cristo tenha morrido na cruz do Calvário, para a gente ficar ancorado em porto, ou no solo, ou dentro de hangares. Não é possível. Quantos concordam? Todos. Aleluia. Para frente. O que foi que ainda não aconteceu então? O que foi que ainda não aconteceu? O que foi que já aconteceu? Nós fomos alcançados por Cristo Jesus. O que é que ainda não aconteceu? Perfeição. Nós ainda não somos perfeitos. Não somos. Aí o apóstolo Paulo vem no versículo 12 dizendo: irmãos, não acredite que pelo fato de eu ter feito o que eu fiz. Versículo 6, versículo 7, versículo 8, Paulo vem falando do seu testemunho. Não acredite que o fato de ser Paulo é porque eu sou um homem perfeito. Não, eu não sou perfeito. Eu não alcancei a perfeição. E deixa eu te contar um segredo. Nem é isso que Deus quer que eu alcance. Essa não é a linha de chegada. Essa não é o local, a faixa que eu tenho que cruzar. E não é isso que o Senhor quer de mim. Não, o Senhor não quer de mim perfeição. Eu aprendi isso. Que não é essa a intenção do Espírito, gerar em mim um homem perfeito. A infalibilidade não é minha. Eu não sou um homem que posso dizer para qualquer pessoa que eu não cometo erros. Não, eu não sou perfeito. E Paulo nos livra agora de um grande problema e nos dá um outro problema. Porque ele nos livra do problema de querermos ser Deus e nos dá o problema agora de termos que encarar os nossos erros na perspectiva cristã. De entendermos que agora os nossos erros eles passam a ser bênção e não problema. Que o problema da vida cristã não é imperfeição, que o problema da vida cristã é neutralização. Então que o problema da vida cristã, pelo que Paulo está falando aqui, haja vista, não é imperfeição, é acomodação. Então meu problema não é ser imperfeito. Sabe, você não tomava ceia porque você se achava imperfeito? Você é muito orgulhoso. Então significa que no dia que você tomou a ceia, você se sentia perfeito? Então você é muito presunçoso. Então o dia que você tomou a ceia, se achando digno, era o dia que você estava morto e não sabia. Podre de orgulho e não sabia. Porque nós só podemos participar desta mesa quem é imperfeito. Então Paulo nos livra de um grande problema, de não querermos mais ser Deus, e nos dá agora uma grande responsabilidade de sabermos lidar com as nossas imperfeições. Uma coisa interessante nas nossas imperfeições é quando nós começamos a nos comparar com pessoas. E a gente deixa de olhar para dentro de nós, aí daqui a pouco a gente vai perceber que nós nem somos tão imperfeitos assim, mas a gente tem uma saída boa, é começarmos a olhar para as pessoas que não prestam. Olharmos para pessoas bem ruins, assim, o povo que não tem jeito, povo que é ruim mesmo. Aí a gente fica dando uma olhada para essa galera e vamos nos considerando bons. É tipo assim, o marido é um traste, mas ele olha para um cidadão, ouviu lá um cidadão que espancou a mulher ficou deformada. Aí o cara chega para a mulher, está vendo como eu sou bom? Eu não fiz isso aí com você. Você está reclamando de quê? O cara deu uma surra na mulher lá, o olho todo estourado, e eu nunca fiz isso com você está reclamando de mim. Esse amigo, você foi se comparar com esse camarada? Mas é geralmente isso que a gente faz. Nós somos espertos. Quem é crente bom? Então, geralmente, crente bom somos nós. Porque se não fosse, nós não éramos tão críticos. Porque nós pegamos os defeitos, nós pegamos as falhas, nós pegamos as nossas decepções, nos consideramos melhor e por isso que a gente toca a vida agora de acordo com o que a gente bem acha. Na verdade, você se considera perfeito, sim. Porque aqueles que se comparam com os outros, perfeito se acham.
É porque jamais vai dizer. Só que o apóstolo Paulo não está se comparando com ninguém. Porque imagina se o apóstolo Paulo fosse se comparar com os outros e comparar outros com ele. Imagina, gente, o apóstolo Paulo se comparando com a gente. Com vocês não, mas comigo. Eu já estava fora do jogo há muito tempo. Mas o apóstolo Paulo, ele só olha para dentro de si. O apóstolo Paulo só consegue olhar para dentro de si e dizer: eu não sou quem eu deveria ser. Eu ainda não cheguei lá. Eu ainda não sou o homem que alcançou uma perfeição. Não, eu sou um homem que reconheço uma referência, mas eu ainda não cheguei à minha perfeição. Se você pegar o versículo 6 do capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que aquele que começou boa obra em nós, vai completar. Então, assim, todos nós temos uma plaquinha no peito dizendo assim: estamos em obras, estamos em obras. O Senhor está trabalhando em nosso favor, gente. Calma, Deus está trabalhando em você. Se você está permitindo Deus trabalhar com você, calma, Deus está trabalhando em você. Mas, por favor, jamais busque um perfeccionismo. E nem trate outras pessoas nessa régua, porque ninguém vai aguentar. Então, às vezes, não muito diferente disso, é que nós desistimos, às vezes, da caminhada cristã. Nós desistimos de servir ao Senhor. Nós desistimos de orar. Nós desistimos de servir por causa das nossas falhas e dos nossos erros. A gente não aprendeu a lidar com falhas e erros. Não é uma apologia a pecado. Mas não é dizer que nós precisamos cair. Mas é sabermos lidar com a realidade que aqui muitos estão caídos hoje à noite nesse lugar. Alguns cairão e outros já caíram. E a gente saber lidar com isso. Espero estar conseguindo ficar... esteja conseguindo me expressar e me tornar compreensível para você, porque isso tem sido um grande atrapalho na caminhada cristã, na cabeça de muitos. Essa ideia de perfeccionismo tem matado muita gente. E sabe, gente, quando a gente erra, a gente alcança uma realidade de que Deus consegue construir palácios de escombros, mas Ele não consegue levantar um barraco em cima de orgulho. Das nossas ruínas, quando nós entregamos os cacos nas mãos dEle, o Senhor consegue sim erguer palácios daquilo que sobrou da gente. Mas do orgulho Ele não levanta um barraco, porque Ele é contra o orgulho, mas Ele é a favor de um coração contrito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Isso é uma gente madura, que aprendeu com os erros. Isso é a gente que cresceu, que aprendeu por onde não se deve ir e não se deve fazer. Mas, por favor, volte para o lugar certo, do lugar da restauração, do lugar da cura, do lugar do reerguer. Há aquele que pode fazer de nós um milagre e dos escombros palácio. É a esse que a gente deve voltar. É a Ele que a gente deve ir. E não procurar saídas ou alternativas no seu orgulho, nas suas presunções, nas nossas arrogâncias, como se tivesse um campo onde a gente vai se curar, senão nele. Então é uma confusão isso, gente. Não, agora sala de batismo, eu vou voltar mais uma vez a falar nisso. Sempre, geralmente, as pessoas não se batizam, sempre a gente vai escutar isso porque não estão prontas. Só dar um exemplo, assim, eu não estou pronto para o batismo. Isso é uma das grandes contradições assim, do entendimento. Assim, como é que você ia estar pronto para o batismo? Porque eu só estou me batizando porque eu não estou pronto. Eu só vou me batizar porque eu não tenho jeito. Eu só vou descer as águas porque a única solução para mim é morrer. Então como é que eu vou estar pronto para me batizar? Isso é a arrogância de descer as águas, se sentindo absolutamente pronto para o batismo. Gente, essa pessoa só tomou banho de piscina. Porque não entendeu nada do recado. Ele não foi alcançado pela mão da graça. Ele entrou num regime religioso e passou por um rito de passagem, só isso.
Para os pais pararem de encher o saco, porque até agora é batizado, mas ele não entendeu nada do que significa batismo. Porque é rito de passagem, e não um morto que recebeu vida. Por causa das nossas arrogâncias, do nosso jeito de dar jeito, as nossas saídas de encontrar a porta, é tudo confuso, é tudo fora do lugar. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu não sou perfeito, campeão, eu não sou perfeito, igreja. Vocês estão ouvindo um apóstolo que não é perfeito. A autoridade não está na perfeição, a autoridade está na submissão ao que é perfeito. Pois é, irmãos, por mais que eu me esforce, eu não consigo ser perfeito, por isso que eu não ajudo, eu não vou, eu não faço, eu não falo. Isso é só uma máscara de arrogância. Sabe por que eu não vou para o evangelismo? É porque lá alguém pode me fazer uma pergunta que eu não sei responder. Cara, que arrogância. Então você só vai quando souber responder tudo. Então você só vai quando você se achar Deus mesmo. Porque vai que alguém no evangelismo me pergunta se Adão tinha umbigo. Eu não vou saber responder se Adão tinha umbigo. Então eu não vou, porque eu tenho perguntas que eu não sei responder, então eu não vou. Cara, isso é só orgulho. Isso é só soberba. Isso é só o fedor da arrogância humana de não querer servir ao Senhor. Deus nunca chamou você para ser perfeito. Deus chamou você para ser submisso. Vou repetir. Deus nunca chamou você para ser perfeito. Ele chamou você para você decolar. E se você cair, é problema dele. Mas os reparos que Deus faz, a maioria não é no hangar, é em voo. Aleluia. Aí dá aqueles estol assim nas nossas vidas. Vai cair. Diz, não, eu estou contigo. As tempestades que o barco vai virar. Diz, eu estou aqui, tirando um cochilo. Você que está desesperado. Então não é perfeição. Por isso, meu irmão, aí vem. Então o que é que eu preciso fazer acontecer? O que foi que aconteceu? Cristo me resgatou. O que ainda não aconteceu? Eu ser perfeito. Então o que é que eu tenho que fazer acontecer? O que depende de mim fazer? Prossiga para o alvo. Repita, prosseguir para o alvo. É isso que eu tenho que fazer. Sabe de que isso nos livra? Isso nos livra do enrosco da vida de querer consertar filho, querer consertar cônjuge. Gente, quem acha conserto de cônjuge uma coisa fácil? Não, ninguém. Tenta passar a vida consertando essa mulher. Que é quem dá mais trabalho são as mulheres. Então, tenta consertar as mulheres. Tenta consertar filho. Não, a minha vida agora, a minha vida, o meu foco é mudar esse miserável. Faz disso o foco da sua vida. Deixa de orar. Aí você vai parar de orar. Você não aguenta. Ora e não muda. E o Senhor assim, a oração não era para você ir não. Oração era para você saber lidar com essa pessoa e não para mudar essa pessoa. Porque eu posso orar para que o Senhor mude? Posso. Mas isso é uma frase da oração. Sabe qual é a oração boa? Substância. Deus me ajuda a não matar. Deus me ajuda a amar. Senhor me ajuda, como é que eu vou colaborar com isso aqui? Deus me faz, como é que eu posso melhorar essa pessoa? E essa é a oração substância, boa, que o Senhor escuta. Esse negócio, Deus muda ele, Deus muda ele, Deus muda ele, Deus não muda ele, Deus muda ela, Deus transforma, Deus muda, Deus transforma. Meu irmão, ninguém aguenta isso não. Acho que nem um anjo aguenta. Não, fica aí que eu vou embora. Porque isso não faz sentido, meus irmãos. Você está passando a vida toda orando para a mudança de filho. Você está passando a vida toda orando para que Deus mude seus pais. Você está perdendo a sua vida, caindo pelos dedos, esperando que Deus transforme seu cônjuge. Deixa eu te perguntar, qual é o alvo da sua vida? Qual o alvo da sua vida? Prossigo para o alvo, é o que o apóstolo Paulo fala. Qual é o seu alvo? Se não for mudanças de pessoas, então é o quê? Dinheiro? O meu alvo é comprar, é adquirir, é ter, é possuir. Esse é o alvo. Eu vou te dar uma sugestão. Eu abortaria do evangelho.
Porque ter um alvo que é ficar rico, meu irmão, eu acho que você está perdendo tempo aqui. Tem coisa melhor. Te garanto, tem coisa melhor. Tem alternativa mais rápida, que você não precisa estar aqui perdendo tempo. Tempo é dinheiro, você está perdendo tempo aqui. Por isso que Jesus fala em Mateus 6, é impossível você querer ser rico e você querer ser meu discípulo. É impossível. Escolha, ou um ou outro. Porque são valores completamente opostos. Ou o avião decola para ir na rota que eu mando, ou fique nos seus hangares limpando as suas porcarias. Ou fique lambendo os seus navios no porto. Porque esse troço é para romper os mares segundo o meu comando, ou então fique lambendo as suas propriedades. Prossiga para o alvo. Você perdeu o foco. Você foi salvo. Glória a Deus, meus irmãos. Presta atenção. Você foi salvo. O que foi que aconteceu? O Senhor me resgatou. O que foi que não aconteceu? Eu ser perfeito. Isso ainda não aconteceu e nem vai acontecer. Então o que é que eu tenho que fazer acontecer? Defina o alvo da sua vida. E prossiga. Isso é uma coisa. Presta atenção o que é que o apóstolo Paulo fala, meus irmãos. Versículo 13. Uma coisa faço. É isso que eu tenho que fazer. É fazer acontecer. O quê? Tome uma decisão. Defina o alvo da sua vida. E o que isso implica? Implica as coisas para trás ficam para trás. Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que aquelas que diante de mim estão. Não é um adiante do porvir, é um diante que se torna referência. Eu prossigo para aquele que está diante de mim. Eu prossigo para aquele que me resgatou. Eu prossigo para aquele que agora se torna a minha referência, o meu padrão, a minha balança e a minha régua. Eu prossigo para aquele que é o meu Senhor, o meu Deus e o meu Rei. Eu prossigo para aquele que é a razão da minha vida e o amor maior da minha existência. Eu prossigo para aquele que me dá todos os nortes e os rumos. Eu prossigo para aquele que é o caminho, não aponta caminho. Eu prossigo para aquele que é a vida, que é a verdade, que é a ressurreição. Eu prossigo para aquele que é o pão que alimenta e a água que sacia. Eu prossigo para aquele que é tudo em todos. Eu prossigo para aquele que é o início, o meio e o fim, o alfa e o ômega, porque é dele, por meio dele e para ele vai ser minha vida. Então redefini o foco da minha existência. Por mais que o meu cônjuge me abandone, por mais que filhos não me amem, por mais que a ingratidão seja o meu salário, eu não mudo o meu foco. Eu agora tenho um alvo. Gente, problemaço, quando uma família, ela começa a dar permissões para que os seus membros definam o alvo da casa. Problemaço. Quando uma esposa permite que o marido defina o alvo. Quando o marido permite que a esposa defina o alvo. Quando os dois bananas permitem que filhos defina alvo. Vai dar tudo errado. O que eu tenho que fazer acontecer? Tome uma decisão. Prossiga para o alvo. Interessante esse período agora de Natal, né? Imaginar assim, quantos cristãos, eles foram aqueles cristãos chatos nas festas de Natal. Chato. Assim, foi nas casas dos familiares. E o pessoal, sei lá, estava bebendo, estava ouvindo música do mundo, não de Marte, nem de Júpiter, mas do mundo. E escutando música do mundo e bebendo, e os crentes chegaram. Pensa nos crentes chatos. E não sentaram isso aqui. E começaram a falar. E aí, todo mundo para o inferno, os miseráveis, perdidos. Venham para cá, sentem-se. Não, por que você foi? E sabe o que se torna esses tipos de cristãos? Piada.
Sabe o que esses cristãos viram alvo? De sarcasmo. E perde o respeito. Sabe o que a gente deveria ir? Com alvo. E sabe, com um sorrisão na cara, com um ambiente de festa. Mas se as pessoas perguntam, isso aqui, cara, isso aí não tem nada a ver com o meu alvo, isso aí não colide. Meu alvo é outro. Mas fica à vontade, é porque o meu alvo é outro. E essa música? Cara, sabe, é porque essa música não colide, não coincide, não soma com aquilo que eu tenho de alvo. É só por isso que eu não abraço. Quem fica com carinha de zangadinho é aquele pessoal que vai ouvir assim, é o pastor que não deixa? Essas piadinhas bobas. Mas é exatamente porque é de um testemunho que não revela que tem um alvo na vida. Cara, sabe por que eu não abraço isso? Porque eu tenho um alvo. E isso aqui não vai colaborar com o alvo, vai prejudicar. Meu alvo, eu tenho que prosseguir. Isso aqui não coopera. Aí pode entrar qualquer assunto que vier na sua cabeça agora. Qual é o seu alvo? Um dia eu já contei esse exemplo. Meu filho, criança, na época da revista Recreio, que vinha um brinquedinho. E o Roger, ele gostava demais da revista Recreio. Cara, meu Deus do céu. Então a gente comprava de vez em quando uma revista. E chegou o dia de comprar a revista. E quando eu fui com ele numa banca de revistas, existia banca de revistas na época, o que tinha de pornografia, gente boa, que banca era aquela? Eu acho que quem comandava aquilo era o capeta, porque assim, pornografia para todo lado, poxa para todo lado, e eu não, e entrei com o Roger, eu vi, sabe o que ele foi direto para a revista Recreio? E eu preocupado, tentando impedir, não olha não, meu filho. E ele pegou a revista Recreio, olhou, sorrisão na cara, paguei e foi embora. Sabe o que é isso? Alvo. Um ensino extraordinário que eu aprendi com aquela criança. Por isso que o reino de Deus são das crianças, porque ela tem alvo. Foco. Não muda. Gente perdida, está atirando para todo lado, não sabe em que está acertando. Crente desorientado, ora que é isso, ora que é aquilo, ora que é aquilo outro, não sabe mais se é. Uma crise de fé aguda que nunca passa. Eu não sei se eu estou certo, eu não sei se eu sou salvo, eu não sei, aquela coisa que não acaba. Se Cristo voltar hoje, eu não subo. Sabe esses crentes firmes? Não sabe para onde está indo, não sabe pelo que está lutando, não sabe nem por que está aqui, não sabe mais o que é oração, é uma bagunça, confusão e não sabe mais nada. Perdeu o alvo, não foi? Você começou a lutar que luta. Você começou a ouvir que voz. E quem se tornou referência no seu caminho? Foi por isso que tudo desandou. Porque outras pessoas começaram a ter referências, uma voz estranha começou a ter autonomia e autoridade, e vários caminhos agora começaram a surgir como possibilidades, e você se perdeu. Fui conquistado por Cristo. O que aconteceu? Ainda não aconteceu na minha perfeição, mas eu tenho que fazer acontecer o meu alvo. Sobre o passado, não permita que ele seja determinante no futuro. Sobre o hoje, prossiga para o alvo. Sobre o amanhã, a gente vai cruzar a linha de chegada. Aleluia! Isso é definir alvo. Acontece as três coisas no mesmo tempo, só quando você decide alvo. Espera aí, o Paulo está falando só de uma coisa. Uma coisa, mas define tudo. Uma coisa só eu faço, prossigo para o alvo. Espera aí, não era só uma coisa? Meu amigo, mas com essa decisão, eu esqueço o passado, não tenho mais alternativas perto de mim, e um dia eu cruzo a linha de chegada. Passado, presente, futuro, resolvido. É uma decisão que muda tudo. Então você não precisa consertar isso, você não precisa consertar aquilo, você não precisa fazer as pazes com ninguém. Em nome de Jesus, hoje, o que eu preciso fazer hoje é redefinir o alvo da minha vida. E o meu Deus que opera poderosamente em meu coração começará a trabalhar com cura, com restauração, com perdão, com milagres, com bênçãos, com maravilhas diante de mim.
Você está perdido e não sabe. E até quando vai ficar assim? Vai iniciar mais um ano perdido, mais um ano desorientado, mais um ano numa religião sem sentido e num evangeliquez fraco, mórbido. Aviões em hangares e navios ancorados. É isso mesmo, foi para isso que Jesus nos chamou. Isso não faz sentido. E assim o apóstolo Paulo vai dizendo, bom, isso é maturidade, gente. E aí, em último lugar, o que vai acontecer? O que eu espero acontecer? O que aconteceu, fui alcançado. O que não aconteceu, fui perfeito. O que eu tenho que fazer acontecer? Definir um alvo. E o que acontecerá? Revelação progressiva. Deus vai me mostrando a cada dia mais aquilo que eu preciso entender. Porque aqui no versículo 15 e 16 é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não são aos rebeldes, mas são aqueles que ainda não conseguiram entender tudo que deveriam entender. Irmãos, caso vocês ainda pensem de outra forma, continua firme, continua vindo, continua buscando, e o Senhor vai te esclarecer. Não desista do ensino, não desista de estar aqui, não desista de buscar, não desista, não desista. Meus irmãos, nós temos famílias se acabando, e sabe como foi que começou? Começou faltando culto. Não é religiosidade. Não é religiosidade. Mas é o que deixou de representar culto. É só a escola bíblica. Deixa eu te contar um segredo. É um segredo, não sei se todos vocês sabem. Terça-feira à noite aqui na igreja tem oração. Por que a terça-feira à noite nunca está na sua agenda? E sem exagero, para esse auditório aqui todinho, eu estou falando para 98%. Por que a terça-feira não está na sua agenda? O que você está fazendo na terça-feira à noite? Por que você não vem aqui orar com o seu povo? Orar com seus irmãos? Por que não? Não, tudo bem, se você tem compromisso, tem aula, beleza. Mas você ficou em casa, podendo estar aqui com seus... Sabia que o declínio começa aí? É só um culto. Você percebe que a nossa queda não é assim, ó, pá, ela é assim, gradativa. Sabia? Aí a escola bíblica não mais. E os cultos muito raros. Você sabia que começa a declinar assim? E você começou dizendo que é religiosidade? E você começou dizendo que não precisa tanto? Eu posso ficar em casa. Sabia que começou assim? E sabe como é que isso vai terminar? Com adultério. Isso vai terminar com desvio de fé. Isso vai terminar com falta de alvo. E você não sabe mais aonde você foi parar. O filho pródigo não saiu de casa de uma vez. O filho pródigo vinha dando sinais que um dia ele ia pedir para ir embora. Não deixe de buscar, porque o Senhor vai te esclarecer aquilo que você ainda não sabe. Não é uma palavra aos rebeldes. Paulo não está dando as mãos com quem é contra o Evangelho. Mas Paulo está falando àqueles que ainda não estão conseguindo ver plenamente. É hora de mudanças. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amados irmãos, a caminhada cristã não é um homem em busca de um Deus, que a gente luta e não acha. Caminhada cristã é um Deus que se revela a um homem que o busca de todo o coração. Caminhada cristã é muito diferente. Não é essa exaustão de alguém que corre e nunca chega. É um Deus que se revela àqueles que buscam de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o coração. E por que eu não achei o Senhor ainda? Eu vou repetir. Buscar-me-eis e me achareis quando a sua busca for de todo o coração. Mas eu estou lutando tanto, buscar-me-eis. Você sabe onde é que está o segredo, filho? Não é na busca, é de todo o coração. Então você não pode ter um coração percentualmente meu, e nem dividido em me buscar. Ou é tudo, ou não é nada. Eu não sou complemento de vida, eu sou tudo em todos. Cristo nunca vai ser o que faltava, porque Ele não é complemento. Ou Ele é tudo, ou a gente ainda não entendeu.
carreira cristã, o prêmio que o apóstolo Paulo fala, meus irmãos, não é céu. Não é um prêmio que um dia a gente vai alcançar. O prêmio nós já alcançamos. A carreira é por causa da motivação de cruzar a linha e ganhar. Mas não é correr para ganhar. É eu já ganhei, estou indo buscar. Muda muito. Porque não é uma luta pelos meus esforços para ser salvo. Eu já fui alcançado. Eu só não vou ser acomodado. Porque eu fui alcançado, eu vou correr para chegar aonde Ele disse que eu chegaria. É para lá que eu estou indo. É para lá que eu estou indo. E quem perdeu o foco, e quem entrou por outros caminhos, eu não sei se vai chegar lá. É muito estranho você pegar um caminho errado e vai chegar no mesmo fim. Isso aí seria uma contradição do Evangelho, que eu não sei se eu concordo. Aí é onde entra a apostasia. Você pegou um caminho que não deveria ter pego. Deus ministra ao seu coração e ao nosso. Que esta mesa faça muito sentido para nós hoje à noite. Em redefinir foco. Em entender que nós não somos perfeitos. Depender da sua graça e invocar a sua misericórdia. A gente vai celebrar a ceia agora. O pão e o vinho. Nós vamos repartir e vamos encerrar o culto na ceia. Nós não teremos muito tempo mais aqui no culto. Mas você pode ter o tempo suficiente, ao pegar os elementos, você fazer uma oração que faz tempo que você precisaria fazer. E quem sabe, tomar uma decisão que você sabe que precisa tomar. Não para participar da ceia, mas na ceia. Porque se existe pecado, existe perdão. E essa mesa é o local do encontro. Essa mesa não é para gente perfeita. Essa mesa é para gente que depende do seu perdão. E agora entende que quem de mim se alimenta, por mim viverá. Não é pão mágico e vinho mágico. São símbolos que representam a minha decisão. A partir de hoje, é dele que eu vou comer. Dele que eu vou comer. Deus nos abençoe, no nome precioso de Jesus. Decisões podem ser tomadas hoje à noite. Depende de você. Depende de você e a gente está aqui para te ajudar, em nome de Jesus.